Eu queria, hoje, fazer um comentário inicial sobre um fato, eu vou passar rapidamente por ele, que é o das filhas solteiras, escândalo, mais um escândalo que aparece envolvendo o Congresso Nacional, além daquelas rachadonas em que o seu Alcolumbre, por exemplo, ganhou mais de 2 milhões, embolsou mais de 2 milhões, tomando o dinheiro do salário dos seus servidores de gabinete, e ainda mais ele, que com o cargo de presidente da Câmara que teve, e agora de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem direito a arrebanhar mais servidores. Então, os salários são fictícios, o servidor finge que recebe 15 mil, recebe 1.000 ou 1.500 e deixa o resto imediatamente no bolso do salafrário, seja deputado, seja senador, os alcolumbres da vida que fazem isto, né? Subtraem, surrupiam o dinheiro nosso, não é do funcionário. Porque o funcionário, até como regra, é um necessitado, porque senão também seria corrupto, ele se sujeita a fazer isso. O funcionário diz, bom, já que eu vou ganhar 1.500, melhor 1.500 do que nada. Então eu recebo 1.500 e dou para o senador ou para o deputado, que são vigaristas, que são peculatários, que são ladrões do dinheiro de nós todos, e acabou. E fica por isso mesmo. Agora apareceram as filhas solteiras, isto é, as filhas solteiras que tinham direito a ser mantidas com os salários que nós pagamos, e fomos descobrir que há muitas filhas solteiras, que na verdade, de deputados e senadores, que na verdade são casadas, outras têm união estável, outras têm um poder aquisitivo imenso, de certa maneira, direto ou indiretamente, ligado este salário e este poder aquisitivo que elas ganham, patrimônio que elas têm, à condição de serem filhas desses deputados e senadores vigaristas. Só uma delas recebeu, ao longo de vários anos, 7 milhões de reais. Imaginem quanto do dinheiro nosso foi gasto para sustentar essas espertalhonas descendentes de espertalhões, farinha do mesmo saco, sangue do mesmo sangue. Esses, que são sempre as tais minorias majoritárias, que eu aponto aqui, que fazem as sujeiras, que abusam do poder, que exorbitam nas suas funções, esses todos vão construindo a história putrefata dos poderes da República. É trágico, né? Isto a Câmara tinha que apurar. Isto os deputados sérios, éticos, tinham que apurar. E não é possível continuar isto a acontecer e só haver microscópio, telescópio, lupa para descobrir algumas coisas que não são descobertas porque querem a moralidade. São descobertas e são punidos ou perseguidos os autores dessas safadezas por razões outras, que não são nobres, que são de interesse. Interesse politiqueiro, interesse partidário, interesses de indisposições pessoais, animosidades pessoais entre uns e outros, e assim por diante. O outro assunto trata-se do problema das redes sociais. Todo mundo maravilhou-se com a possibilidade de as redes sociais serem uma forma de aldeia global, que é o mundo, que é o planeta, virou uma aldeia. Todo mundo na aldeia global poderia falar entre si com todo mundo. E aí, este falar significaria expor ideias, significaria divergir, convergir, significaria defender princípios, valores, significaria tudo aquilo que a comunicação universal,
aproximando todas as pessoas. Por intermédio de aparelhinhos, poderiam essas pessoas, ao se aproximar, ainda que como inimigas, pudessem pelo menos dizer umas o que pensavam das outras. E construir alguma coisa de produtivo, algo de produtivo, para que a gente veja que a tecnologia não pode ser apenas uma forma de estabelecer contato entre milhões ou bilhões de pessoas sem nenhum fruto, sem que se tenha um compromisso com a verdade, um compromisso com a decência, um compromisso com a honestidade moral, eu insisto sempre nisso, com a honestidade intelectual. Para isso é que deveria servir a rede social. E, de repente, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo que o ser humano, com os seus eternos, infinitos defeitos, o conteúdo histórico da humanidade tem, desde o seu início, um fato que é indiscutível. O homem é o lobo do homem, desde que o mundo é mundo. Na hora em que você aproxima todo mundo, gente de todas as raças, de todos os credos, de todas as convicções, você deveria ter um esforço individual e coletivo para melhorar, fazer, construir, edificar um mundo melhor. Eu escuto isso desde que nasci. Desde que nasci, quando comecei a entender o que significava isto. E logo de início já me significava uma balela, uma bobagem. Ninguém constrói um mundo melhor. Você pode construir o seu mundo melhor, o seu mundo íntimo, o seu mundo interior, o mundo do seu relacionamento. Isso você pode fazer, ser melhor, com base no seu exemplo, no seu comportamento, na sua maneira de ser e nos valores que você cultiva. Eu não posso mudar o mundo. Já descobri que não tenho a menor pretensão de conseguir isso. Eu posso dizer, pelo menos, que o mundo também não consegue me mudar. Mas o problema é que este ajuntamento, esta aglomeração virtual, faz com que as pessoas ponham para fora o que elas são. Então, a natureza de cada um é do jeito que é. Uns aperfeiçoam a sua natureza quando é boa, e outros deterioram a sua natureza quando é ruim. Alguns conseguem o milagre de modificar a sua própria natureza. Mas aí aparece o terceiro protagonista dessa história, que não somos nós e eles. Aí aparecem os donos do mundo, os donos de cada um de nós, que são quem? Que são os que têm interferência sobre as redes sociais a ponto de fazê-las dobrarem-se às exigências desses grupos malignos, malévolos, que estão por aí sempre a querer que prevaleça o seu interesse escuso. Nós sabemos que, por exemplo, a mídia tradicional tem alergia às redes sociais. Esta mídia hoje, inferiorizada, perdendo, evidentemente, o alcance que ela tinha de comunicação, não sendo mais a formadora de massa, a formadora de opinião que ela era, e havia a mídia boa e a mídia má, mas elas eram formadoras de opinião. Hoje, como elas sabem que tem muito mais gente ouvindo e lendo e vendo as redes sociais, elas são inimigas das redes sociais. Elas querem calar as redes sociais. Porque você, pelo menos, era livre nas redes sociais para manifestar a sua opinião. Mas hoje, você tem os ditadores, os tiranos, os déspotas, que são os donos da nossa opinião, da minha, da sua e de milhões, bilhões de pessoas. Porque em toda parte, aqueles que sempre mandaram, que foram os detentores do poder econômico, os detentores da informação e os detentores das armas, sempre foram esses que mandaram. O povo nunca mandou. O poder nunca emanou do povo. Ter informação é ter o poder. Então, hoje o que nós estamos vendo é que há, em toda parte,
alguns agentes nos poderes do Estado, de várias nações, porque a aldeia é global. Não é mais um planeta de grandes distâncias. Então, nesta aldeia global, o poder econômico, o poder das armas, eu digo o poder bélico, que hoje já nem faz tanta, não tem tanta influência. Hoje é mais fácil você exercer o poder com armas biológicas. Biológicas. Mas, de qualquer forma, esses poderosos querem calar a mídia. Para isso, vai um determinado membro dos poderes que deveriam distribuir justiça e calam, proíbem. Era proibido proibir na década de 60. Hoje é proibido permitir, que é a pior forma de proibição. Você não deixa as pessoas falarem. Você não deixa as pessoas pensarem. Todo mundo tem que pensar dentro do quarto escuro. Todo mundo tem que pensar absolutamente para dentro. Você é censurado. As plataformas tiram você do ar. Você é chamado de robô. E os robôs que estão filtrando o que você diz e escreve nas redes sociais, estes sim, estão instruídos para detectar palavras que por si sós já geram a censura, o corte, o silêncio, a mordaça. Em que mundo nós estamos vivendo? Todos nós sabemos. Então eu digo, estamos vivendo no pior dos mundos. Você não sabe em quem acreditar. Você não sabe o que os poderes são capazes de levar a título de informação à sua cabeça e à cabeça de todos nós. Nós acreditamos naquilo que é divulgado na mídia tradicional, hoje mais falsa do que nunca, mais inverídica do que nunca. Acabamos trombando uns com os outros na rede social por força das informações falsas que conhecemos. O que eu peço apenas é que nós tenhamos a condição, usando o nosso cérebro, os nossos sentidos, a nossa capacidade de observação e de análise, refletirmos, duvidarmos de tudo, para chegarmos um dia a ter alguma certeza que o melhor caminho é a dúvida para chegarmos a uma certeza. Eu sempre tenho dito isso. Então, lamentavelmente, estamos ficando cada vez mais calados, ou cada vez mais obrigados a falar o que os outros permitem. E isto sim, é uma ditadura absoluta.